Mais um Jeep que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. O modelo em questão é o Jeep Commander, que em outubro do ano passado nós tivemos aí a oportunidade de fazer a avaliação completa da versão Limited, equipada aí com o motor Flex, o T270. Agora nós temos aqui a versão topo de linha da motorização Flex, a Overland. E o objetivo desse vídeo, além de mostrar as diferenças que a gente tem aí de acabamento e equipamentos da versão Limit para a Overland, nós vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre as tecnologias embarcadas desse carro, que muita gente tem dúvida. E já falando das diferenças da Limited para a Overland Flex, a gente já percebe as rodas, porque na Limit você tem rodas aro 18 polegadas. Aqui na Overland são rodas aro 19 polegadas, calçadas com pneus 235 de largura, perfil 50. Outra diferença visual bem marcante, vocês estão vendo esse acabamento aqui na caixa de roda, que aqui ele é pintado na cor da carroceria, na Limited ele é preto fosco. Aliás, não só o acabamento, mas a continuidade aqui na parte de baixo do carro e no para-choque dianteiro e traseiro também tem essa diferença entre as duas versões. E já que estamos falando de diferenças, vamos aproveitar para falar as mudanças que ocorrem da Overland Turbo Flex, que é essa daqui, para Overland Turbo Diesel, que vem aí com o motor TD380. Bom, além da motorização ser diferente, você também tem um sistema de tração. Aqui no Flex, ele é apenas nas rodas dianteiras, e aqui você tem um câmbio automático de 6 marchas. Já na versão Overland Turbo Diesel, você tem aquele sistema de tração 4x4, que acopla automaticamente o eixo traseiro, e além do motor turbo diesel, você tem aí o câmbio automático de 9 marchas. E aí, considerando as mesmas versões, Overland Turbo Flex e Overland Turbo Diesel, também tem diferença aqui na frente. Essa aqui que é a Flex, ela tem um para-choque que tem um desenho mais aerodinâmico, enquanto que na versão Turbo Diesel, o para-choque muda, ele é um pouquinho mais alto, tem um desenho diferente, justamente para melhorar o ângulo de entrada. O destaque no Commander são os vários recursos tecnológicos que ele oferece. Esse carro aqui, por exemplo, ele vem com um sistema de iluminação completamente em LED. Então a gente já está vendo aí a luz de rodagem diurna, que é elemento importante de segurança, que permanece aceso sempre que você tem aí o motor ligado durante o dia e os demais sistemas de iluminação apagado. Ali também tem a assinatura de lanterna, né, que acende um pouquinho mais fraco. Você tem aqui na parte superior farol baixo e farol alto totalmente iluminado em LED. Aliás, a luz de seta aqui na parte superior também é dinâmica, corre de dentro para fora. E até mesmo o farol auxiliar lá embaixo é em LED. E olha só, tem aquele sistema de conversão, que quando você vira o volante para um lado esquerdo ou direito e à noite o farol baixo está ligado, ele acende o farol auxiliar somente para o lado que você está virando. E ele também faz isso quando você dá a luz de seta. O ADAS oferecido aqui no Commander, ou Sistema de Assistência Avançado à Condução, é certamente o mais eficiente dentro aqui da categoria do Commander quando comparado com qualquer outro concorrente. E olha só, ele é tão bom que a gente consegue comparar ele, por exemplo, a outros sistemas de assistência à condução que são oferecidos em veículos de categoria Premium ou Super Premium e que são modelos completamente importados. Então a gente consegue ver aqui que nós temos tecnologia de ponta no Commander. Quando a gente fala de sistema de assistência à condução, o Commander é referência. Por quê? Entre os produtos que a Stellantis comercializa no mercado brasileiro, que reúne aí as marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën, temos um dos sistemas mais avançados. E seguramente, quando a gente considera um carro fabricado em solo nacional, é o sistema de assistência à condução mais avançado que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Que ele é composto por um radar frontal que fica ali na parte de baixo do para-choque e emite ondas eletromagnéticas e trabalha em conjunto com uma câmera instalada ali no para-brisa que filma tudo o que acontece à frente do carro na pista. O radar no para-choque emite ondas eletromagnéticas aí na faixa de 77 GHz, é uma frequência bem alta. Ele consegue começar a medir quando um outro veículo entra em um campo de 200 metros para menos. Esse radar é principalmente utilizado na função de controle de cruzeiro adaptativo que o Commander oferece. Inclusive com a função Stop and Go, que é aquela que quando o trânsito para, ele para completamente o carro e se o carro da frente se mover rapidamente, ele reacelera o veículo automaticamente sem você precisar fazer nada.
Se demorar um pouco para esse carro da frente se movimentar, basta você dar um toquinho no acelerador que ele já inicia o movimento, sempre mantendo a velocidade programada que você colocou no controle de cruzeiro. O radar que faz parte aí do sistema do ADAS não trabalha sozinho. Ele conta também com a câmera instalada ali no para-brisa atrás do espelho retrovisor e que filma a pista. A principal função daquela câmera é o sistema de aviso de saída de faixa, que no caso aqui do Commander, além de avisar a saída de faixa, ele também atua sobre o volante para trazer o carro de volta ao centro da faixa. E olha só, esse sistema de permanência de faixa, no caso do Commander, pode ser configurado através da central multimídia com a intensidade de atuação sobre o volante ou até mesmo a permissibilidade de quanto que o carro se aproxima da faixa para que ele atue. E esse é um recurso muito interessante do modelo. O motor aqui é o conhecido T270 aí, que equipa alguns carros da Stellantis, né? É um motor 1,3 litros turbo com sistema de injeção direto e o comando com variação que é o sistema Multi-Air 3. Permite um controle bem preciso aí de abertura e fechamento de válvulas. Bom, pessoal, esse motor aqui tem potência máxima de 185 cavalos, o torque máximo dele é de 27,5 kgfm, que faz justamente nome o motor, né? 270 Nm. Esse motor aqui a gente vê, além do Commander, no Compass, no Jeep Renegade e até mesmo na Fiat Toro. A chave presencial possui algumas funções de telecomando, como por exemplo, a abertura dos vidros. Imagine que você deixou o carro parado muito tempo num sol forte. Vai estar bem quente lá dentro. Aí você quer ventilar o carro antes de chegar no veículo. Basta apertar o botão de destrancar e segurar um pouquinho. Ele vai destrancar as portas e também vai fazer aí a abertura dos vidros. E se você quiser fechar o carro, apertou aqui o botão para trancar, ele automaticamente tranca o carro, rebate os espelhos e fecha os vidros. Você tem mais algumas funções aqui na chave presencial. Mesmo sem usar as funções de telecomando da chave, você consegue, por exemplo, trancar o veículo. Basta a chave estar próxima do carro, por exemplo, dentro de um bolso ou uma bolsa. Você apertando aqui o botão da porta, ele vai trancar a porta, recolher os espelhos e fechar os vidros. Bastante comodidade. E se você precisar abrir o veículo também, sem usar nenhum botão, apenas com a chave próxima do carro, coloca a mão aqui na parte interna da maçaneta, ele vai destrancar o veículo e se precisar até mesmo acender as luzes para mostrar o que tem no redor do carro. Assim, você tem muito mais praticidade com a chave presencial. E você tem mais uma função muito interessante aqui na chave presencial com telecomando, a partida remota. Se você deixou o carro, por exemplo, muito tempo no sol e o interior está bem quente, mas você não quer abrir os vidros, tem uma outra solução. Você aperta aqui para trancar, aperta 2 vezes o botão de partida remota. 1, 2. Ele vai fazer a confirmação e vai dar a partida no veículo. Só que ao ele fazer isso, o interior do carro já está sendo climatizado, ou seja, ele já vai diminuir a temperatura no interior caso o carro esteja muito quente. Agora, e se por qualquer motivo eu mudei de ideia e não quero sair com o carro depois que eu fiz a partida remota? Nenhum problema. Aperto o botão da partida remota, ele vai desligar o carro e vai manter o veículo trancado. E mesmo com o veículo ligado, ninguém consegue sair com o carro, porque as portas estão trancadas e o câmbio está travado. Só pode ser destravado com a presença da chave dentro do veículo. A chave de telecomando tem mais funções. Você consegue, por exemplo, abrir e fechar aqui a tampa do porta-malas apertando 2 vezes o botão, porque nós temos acionamento elétrico. Imagine que você talvez não consiga usar a chave de telecomando. Você está com alguns pacotes ou objetos na mão e precisa abrir a tampa do porta-malas. Basta você se aproximar do veículo e fazer aqui o movimento do chute embaixo do para-choque. O que vai acontecer? Ele vai abrir o porta-malas automaticamente. E se você estiver tirando alguma coisa do porta-malas e também não conseguir operar a chave, o mesmo movimento de chute também fecha a tampa. Ou se você preferir, você pode usar a chave telecomando ou o botãozinho que fica aqui na lateral para fazer o fechamento da tampa do porta-malas. Como a gente vê, tem bastante praticidade aqui no Jeep Commander. Em relação ao Commander Limited Turbo Flex, você tem aqui na versão Overland o banco do passageiro também com acionamento elétrico. São todos os mesmos comandos que você encontra no banco do motorista. Então você tem aqui
altura do assento, distância do assento, inclinação do assento e também inclinação do encosto. Outro ajuste que você tem são os ajustes do lombar, que você consegue posicionar mais para cima ou mais para baixo e mais para frente ou mais para trás. Aqui a gente consegue destacar, por exemplo, o ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Você consegue controlar o ar-condicionado tanto pelos botões físicos ou também pela tela da central multimídia. Outro recurso que você encontra aqui são duas portas do tipo USB. O detalhe é que as duas portas são lógicas. Então você pode ter numa das portas um pendrive e na outra porta, que é o USB do tipo C, por exemplo, um celular conectado por cabo. E você também encontra no carro o carregador de celular por indução, que fica nessa posição. Detalhe, esse carregador só funciona com o motor ligado e com as portas do carro fechadas. Aqui entre os dois bancos, a gente tem uma região bem organizada. Para começar, dois porta-copos, que também são porta-latas, emborrachados. Então a bebida fica bem presa. Para aqueles que gostam de deixar a chave no carro, você tem uma posição aqui no meio, que ela fica bem encaixadinha, bem legal. Outra coisa, smartphone. Tem uma região aqui ideal para você guardar o smartphone, uma espécie de um chanfro, acomoda muito bem, não fica solto. Aqui nós temos esse descansa-braço. Quando você abre ele, sabe aqueles cartões para entrar em estacionamento, como esse aqui? Olha que legal. Ele tem esse grampo aqui que é ideal para você guardar esse tipo de cartão. Também tem essa pequena prateleirazinha, bem prática para você guardar coisas pequenas, como controles remotos. E aqui na parte de baixo existe compartimento adicional para você guardar coisas maiores, como carteiras, porta-óculos ou outros objetos que têm um pouquinho maior tamanho. Ou seja, a gente consegue ver aqui uma região muito boa para você organizar várias coisas. A central multimídia do Commander é bem avançada. A tela inicial ela pode ser configurada com as informações que serão exibidas, isso a gosto do usuário. Você também tem aqui o controle de mídias, que pode ser Android Auto, Apple CarPlay, entrada USB ou Bluetooth. Comandos do sistema de ar-condicionado diretamente pela tela touchscreen. Mapa de GPS embarcado, com indicação de trânsito em tempo real e até mesmo a indicação de autonomia do veículo. Aqui você tem um menu do Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que inclusive, aqui vocês estão vendo que eu estou usando, por exemplo, o Waze. Você também tem um menu específico de configurações de várias funções do veículo pela central multimídia. E esse outro menu de apps, que você consegue ver várias coisas, como o Alexa in Vehicle e, por exemplo, aqui o aplicativo de meteorologia, onde você consegue ver a previsão do tempo para os próximos dias, a situação instantânea e até mesmo de hora em hora. Ou seja, é uma central bastante avançada. Essa central tem alguns recursos avançados. Quando você vem aqui no menu Apps, você tem, por exemplo, a possibilidade de ter internet embarcada no veículo, distribuindo por Wi-Fi para até 8 dispositivos aqui dentro. Então é um serviço adicional que você pode contratar aqui no Jeep Commander. Outro detalhe interessante é que se você tiver a internet embarcada, apenas nas versões Overland, tanto Flex quanto Diesel, você pode, por exemplo, usar aqui o Alexa in Vehicle, que você consegue dar comandos de voz diretamente usando o assistente da Alexa. Mas para entender melhor como isso tudo funciona, nós já temos um vídeo no nosso canal falando detalhadamente todas essas funções para que vocês entendam todos os recursos disponíveis. Quem viaja aqui atrás no banco da segunda fileira conta com vários recursos, começando pelo teto panorâmico, que vem até aqui a parte traseira, permite visão superior. Tem aqui alça de segurança, luz de leitura e ganchinho para você pendurar aqui cabide. A gente também tem o descansa-braço, escamoteável com 2 porta-latas. Se você quiser fazer ajustes, você consegue inclinar o banco traseiro, trazer ele um pouco mais para frente ou até mesmo a distância do banco, mais para frente ou mais para trás. Tem mais coisas, saída de ar-condicionado para o banco traseiro com controle de ventilação, porta USB para carregamento. Você também tem uma tomada do padrão 12 volts e até mesmo uma tomada no padrão 127 volts de corrente alternada, já no padrão brasileiro com 3 pinos. Através da tela da central multimídia você pode configurar vários assistentes à condução. Inclusive você tem um botão aqui que você pode ligar ou desligar a tela quando você está, por exemplo, dirigindo à noite. No menu Veículo, você tem aqui as configurações e esse menu Segurança e Assistência de Direção. Você pode configurar, por exemplo, a frenagem automática de emergência, onde ela pode estar desligada, ter apenas o aviso e ter o alerta mais a frenagem ativa, que é esse que está utilizado.
Sensibilidade do alerta de colisão frontal. Você pode colocar perto, médio ou longe. Por segurança, a gente vai colocar longe. E também tem a frenagem de emergência de pedestre, que utilizando a câmera, ele pode identificar o pedestre e você pode desligar ou deixar o alerta de frenagem ativo. Além da frenagem, você tem um assistente de mudança de faixa. Esse daqui é justamente o que faz o carro ficar na faixa. E aí você tem aí o assistente de faixa, que ele pode ser apenas a vibração no volante, apenas a assistência de direção ou a vibração mais o assistente, que é como está configurado. E aí você pode configurar as sensibilidades, alerta de saída de faixa. Você pode deixar ele de modo mais antecipado, mediano ou tardio. A gente vai começar testando no tardio. Força de vibração, eu vou deixar alto, mas você pode colocar baixo ou médio. E a intensidade de assistência de direção, no caso aqui eu vou deixar ele tardio para a saída e a intensidade baixa, justamente para quando a gente mudar, a gente vê a diferença que faz entre um modo de configuração e o outro modo de configuração. E você tem mais assistentes aqui, como por exemplo, o assistente de sinal de trânsito. A câmera, ela pode entender alguns sinais, você pode ativar ou não esta leitura dos sinais. Alerta de assistente de sinais de trânsito. Então, quando ele identifica um sinal de trânsito, você pode dizer se você quer que ele te alerte, deixar ele desligado ou apenas com uma indicação visual ou visual e sonora. Você também tem aqui o sensor de estacionamento, que pode ser apenas sonoro e visual e sonoro, mostrando o gráfico. Você pode escolher a altura do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E olha só, tem aqui o aviso de distância lateral. Como ele tem os sensores para o Park Assist, se você tem um objeto próximo do carro na lateral, ele vai te avisar se isso aí estiver configurado. Você também tem o alerta de fadiga e também o alerta de ponto cego, que você pode desligar apenas a indicação luminosa nos espelhos ou ainda a indicação luminosa mais um sinal sonoro. E como é a indicação dos sensores de estacionamento? Pois bem, vamos andar aqui com o carro, ó. Ele já começou a detectar obstáculos aqui na proximidade do veículo. Vocês conseguem ver ali que a gente tem a indicação gráfica e quando o objeto está muito próximo, o que ele faz? Ele faz a indicação sonora, mostrando da proximidade e dessa forma alertando você para tomar cuidado para não ocasionar aí uma colisão. A primeira coisa que a gente tem que saber é se o assistente de permanência de faixa está ligado. Inclusive nós temos uma tela que mostra aqui os assistentes. Vocês estão vendo que a informação está mostrando que ele está desligado. Para ligar, apertou esse botãozinho aqui no painel, ele dá a indicação que está ligado e aí ele coloca ali aquelas duas barrinhas verdes que indicam que o carro está conseguindo fazer as leituras de faixa. A partir desse momento, olha, se eu forçar o carro para fora da faixa, olha o que acontece. Você percebe que ele deixa o carro rolar um pouquinho e aí, a hora que ele vê que o carro está saindo, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Acontece dos dois lados aí da faixa, ó. Vamos agora aqui para a parte central. Então ele coloca ali o amarelo. Lembrando que eu coloquei a atuação mais suave e deixei ele de modo mais permissivo. Agora, com o veículo parado, você acessa aqui assistente de mudança de faixa, não pode ser com o veículo em movimento. Eu vou mudar para o alerta de saída de faixa, eu vou colocar cedo. E a intensidade de assistência de direção eu vou colocar alto. Vamos ver como é que o carro vai se comportar. A gente consegue ver pelo painel que o assistente já está ativo, mas olha só, vamos forçar o carro para fora da faixa. Você percebe que ele atua bem antes, né? Inclusive, a atuação no volante é mais forte. Ele vira mais o volante e dessa forma o carro fica um pouco mais centralizado na faixa. Aqui nós não temos aquele sistema que deixa o carro permanentemente centralizado na faixa, como a gente já viu em outros modelos. Mas ainda assim, desta maneira, digamos, o carro fica praticamente centralizado quando você usa esse modo mais intenso e menos permissivo. E quais os assistentes aqui para controle de cruzeiro? Bom, primeiramente, a gente tem esse aqui, o limitador de velocidade. Esse é muito útil para você programar uma determinada velocidade e aí o carro só acelera até a velocidade que você programou. Muito útil para cidades onde você tem, por exemplo, velocidades máximas aí de 60, 70, você programa a velocidade, acelera, desacelera o carro, ele vai só até a velocidade que você programou. Outro recurso aqui, aí é o controle de cruzeiro adaptativo. Ele tem aqui o botão que ele dá se o ACC está ativo. Você vai programar a velocidade, no caso aqui nós estamos numa via que a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Programada a velocidade, você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Uma distância mais próxima ou essa que é mais distante. São 4 níveis diferentes.
Eu vou colocar aqui na mais próxima. Ele está mantendo a distância em relação ao veículo da frente. Quando eu saio de trás desse veículo e o caminho está livre, ele acelera automaticamente até a velocidade que eu programei, que no caso aqui é 120 km por hora. Se entrar um outro veículo à minha frente, o que vai acontecer? Ele vai reduzir a velocidade escolhendo a distância que eu mantive. E você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo junto com o sistema de aviso de saída e correção de faixa. Dessa forma você faz a viagem muito mais tranquila. Inclusive agora, olha, eu vou mudar de faixa, ele desabilita momentaneamente o sistema de faixa por entender que eu estou com a seta ligada, e agora já tem um outro veículo à minha frente. Ele já identificou, já está reduzindo a velocidade para manter a distância que eu escolhi, e ele vai fazendo isso indefinidamente até que você ou cancele o sistema ou pise no freio. Pisou no freio, você tem que rearmar o sistema, mas de toda forma é muito mais conforto em longas viagens. Mesmo com todos os assistentes desligados, o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa, o alerta de colisão frontal está sempre ativo, desde que você programe, obviamente, na central multimídia. Então agora vamos simular essa situação, né? Vocês estão vendo que eu não tenho nenhum assistente ligado aqui pelo painel. Tem um caminhão aí na estrada andando numa velocidade um pouco mais baixa. Vamos acelerar de forma perigosa em relação aí ao caminhão. Vamos lá, ó. O caminhão está se aproximando. Olha só. Vocês viram que ele pré-condicionou os freios e emitiu todos esses alertas aqui dentro para mostrar da proximidade. Ou seja, um sistema que pode prevenir muitos acidentes. A gente também tem aqui, pessoal, o alerta de ponto cego, que sempre que tem um veículo na posição do ponto cego, ele indica através de um LED ali no espelho lateral. Aliás, temos aqui um veículo se aproximando do nosso ponto cego, ó, já temos a indicação. E se nesse momento a gente der seta para virar, desde que configurado com a central multimídia, ele também exibe o alerta sonoro. Dessa forma, além de você poder configurar como você quer, também é um assistente muito importante para prevenir acidentes. Outro diferencial aqui da versão Overland é o sistema de som fornecido pela Harman Kardon. Pessoal, esse sistema de som são 9 alto-falantes mais subwoofer. E por que tem um número ímpar de alto-falantes? Olha só, aqui na parte central, na frente do carro, existe uma caixa central. Essa caixa central produz sons mais médios, enquanto as laterais produzem agudos, são os tweeters, e aqui na parte de baixo das portas nós temos os woofers, que são os sons graves. Então com essa caixa central você tem mais uma sensação de palco, por isso o número ímpar de alto-falantes, por conta da caixa central. E além dos 9 alto-falantes, nós temos também o subwoofer, que dá um total de 450 watts. Bom, a gente sabe que outros carros da Jeep têm aí o sistema de som da Beats. E qual é a diferença? Enquanto o sistema de som da Beats está mais concentrado naquela coisa de sons graves, de batida, aqui nós temos uma sonoridade mais ampla em toda a faixa de frequência. Então, para os audiófilos ou quem gosta de sistema de som, aqui você tem maior sonoridade em toda a faixa de frequência, tendo um som mais puro, não necessariamente batida, como acontece no sistema da Beats. Outro recurso muito legal é a plataforma Adventure Intelligence Plus. O carro é conectado, então você consegue se comunicar com ele usando o seu smartphone através do aplicativo uConnect. Você consegue fazer várias coisas. Ó, chave eu vou colocar aqui no meu bolso. A partir do aplicativo eu consigo, por exemplo, trancar a porta do carro remotamente. Então você aciona aqui o trancamento da porta, o seu smartphone se conecta ao sistema da Jeep usando a conexão 3G ou 4G, o sistema se conecta ao carro e tranca a porta. Você consegue também, por exemplo, dar a partida remota no carro. Olha só, mandei aqui o comando, já ligou o motor do carro, ou até mesmo desligar o motor do carro. Vamos lá? Pronto. Tudo isso você faz de qualquer canto do mundo, porque você não está com o seu smartphone conectado no carro, e sim no sistema da Jeep que se conecta ao veículo. Pessoal, já temos um vídeo completo explicando todos os recursos dessa plataforma no nosso canal para mais informações. Então, pessoal, só recapitulando, o que muda da versão Overland, que Turbo Flex, para a versão Limited. Então essa versão acrescenta rodas em liga leve de 19 polegadas, o banco do passageiro com controle elétrico, o teto solar panorâmico, o acesso hands-free, que é, por exemplo, o chute lá no porta-malas, o sistema de som premium Harman Kardon e também as molduras inferiores de caixa de roda do veículo, além do Adventure Intelligence Plus, que aqui tem o Alexa in Vehicle.
Se faltou ainda alguma informação sobre esse veículo, recomendo que vocês assistam aí o nosso vídeo de avaliação da versão Limited Turbo Flex do Commander, porque lá você vai ter todas as outras informações. O objetivo aqui foi falar mais das tecnologias e das mudanças que essa versão oferece. E o preço aqui do Commander Turbo Flex na versão topo de linha Overland. Em abril de 2022, o preço público sugerido é de aproximadamente R$250 mil. Mas para vocês fazerem aí o melhor negócio nesse carro e toda a linha Jeep 0 km, eu recomendo que vocês procurem a concessionária Jeep Bicudo na cidade de Itu. Certamente o melhor negócio e o melhor atendimento em Jeep 0 km. Em breve vocês conferem aqui comigo também a matéria de avaliação completa aí do Commander com a motorização TD 380 Turbo Diesel. Portanto, se tem alguma pergunta, alguma sugestão, aproveita, deixa o comentário aqui no vídeo, até mesmo porque se faltou alguma coisa aqui a gente aproveita e coloca no outro vídeo. E olha só pessoal, conto aí com o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho, e se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.